E se fosse possível reprogramar a própria mente? E se existisse uma forma de juntar a precisão da ciência moderna com a profundidade da sabedoria antiga? Bom, é sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar em como a gente pode transcender o piloto automático para, de fato, criar a realidade que se deseja. Para começar, vamos a um dado da neurociência que é no mínimo impactante. Pensa só. Ao chegar na idade adulta, cerca de 95% de quem uma pessoa é, na verdade, é um conjunto de programas já memorizados. São reações emocionais e hábitos que simplesmente rodam no automático. É, isso mesmo. A maior parte do nosso dia é governada pelo subconsciente e não pela nossa vontade consciente. Isso nos leva direto ao problema central, né? A maioria das pessoas vive numa espécie de prisão mental. Uma cela invisível que é construída pela nossa própria biologia e pela nossa natureza reativa. Basicamente, vivemos em piloto automático. O mais fascinante é ver como duas visões de mundo, que parecem tão distantes, descrevem exatamente o mesmo fenômeno. A neurociência hoje fala em programas subconscientes, em hábitos automáticos. A Cabala, há milênios, chama isso de comportamento reativo, ou seja, a vida na realidade do 1%. Em ambos os casos, a ideia é a mesma. A pessoa vive como um efeito dos acontecimentos, e não como a causa da própria vida. Mas afinal, o que é esse tal de comportamento reativo? É aquele estado de ser um efeito de tudo que acontece fora. Alguém elogia, a pessoa fica feliz. Alguém critica, fica triste. O controle, veja bem, está sempre do lado de fora. E segundo a Cabala, é essa dinâmica que nos impede de ter um crescimento espiritual de verdade, nos mantendo presos em reações totalmente previsíveis. A Cabala, inclusive, tem um nome em código para esses impulsos reativos do ego: Satã. Mas calma, não estamos falando de uma figura externa com chifres e tridente, nada disso. Estamos falando do nosso sabotador interno. É aquela parte do cérebro focada em sobrevivência, que adora economizar energia criando hábitos e que, claro, resiste a qualquer tipo de mudança que pareça ameaçadora. Ok, então, se estamos presos, qual é a saída? A solução está em achar a chave que abre a porta do nosso poderoso sistema operacional, a mente subconsciente. É lá dentro que a mudança de verdade acontece. É onde podemos, literalmente, reescrever o código que nos governa. E a porta de entrada para esse sistema são as ondas cerebrais. Para acessar o subconsciente, o primeiro passo é diminuir a velocidade do nosso cérebro. Sabe a mente analítica, aquela que questiona tudo? Ela opera em ondas beta, que são bem rápidas, e funciona como uma barreira, um verdadeiro guardião do portão, impedindo o acesso ao sistema. Vamos ver o passo a passo de como isso funciona. A gente começa em beta, que é o nosso estado normal de alerta. O objetivo é desacelerar para alfa, um estado mais relaxado, criativo, que serve como uma ponte. E a partir daí, o mergulho é para teta, o estado de relaxamento profundo, onde o sistema operacional do subconsciente fica, enfim, totalmente acessível para a gente instalar novos programas. E o ponto crucial é este: quando se está sentindo, não se está pensando. Nesse estado relaxado, a mente crítica, a analítica, simplesmente se cala. E isso nos torna altamente sugestionáveis, abertos a receber novas informações, sem aquele julgamento, sem aquela resistência do "ah, isso é impossível". Certo. A porta para o subconsciente está aberta. O que fazemos agora? Agora, precisamos das ferramentas certas para fazer essa engenharia comportamental. E é aqui que entra a programação neurolinguística, a famosa PNL, que é quase um manual de instruções para a mente humana. A primeira ferramenta é a ressignificação. A PNL nos mostra que a gente não vive com base em fatos, mas sim nos significados que damos a eles. Por exemplo, um erro não precisa ser um fracasso, ele pode ser ressignificado como um aprendizado. Ressignificar é achar a intenção positiva por trás de um comportamento, permitindo que a gente escolha significados que nos fortaleçam. Depois, temos o padrão Swish. Pensa nisso como se fosse uma atualização de software, só que para o seu cérebro. É uma técnica que substitui uma imagem mental ruim, tipo a vontade de comer um doce, por uma imagem super positiva e atraente de um objetivo sendo alcançado. É tão rápido que o cérebro literalmente apaga o caminho neural antigo e instala um novo. E isso nos leva às submodalidades. Elas são como se fossem as configurações das nossas experiências internas. Ao ajustar pequenas coisas, como o brilho de uma memória, a cor de uma imagem mental ou o volume de uma voz interna, podemos mudar, na hora, o impacto emocional que aquilo tem no nosso sistema nervoso. É incrível. Bom, já vimos como consertar programas antigos. Agora vamos para o próximo nível. Como construir, de forma proativa, uma nova realidade, usando conceitos da ciência quântica e também da espiritualidade cabalista.
E essa citação do Dr. Joe Dispenza é a chave de tudo. O cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real e uma que é vividamente imaginada. Isso se chama ensaio mental. Ao imaginar um evento futuro de forma muito viva, com todos os detalhes e emoções, a gente consegue construir o hardware neural para ele antes mesmo que ele aconteça de verdade. Existe até uma fórmula quântica para a criação, e ela é a seguinte: uma intenção clara, que funciona como a carga elétrica, combinada com uma emoção elevada, que é a carga magnética. Os nossos pensamentos enviam o sinal para o universo, mas são as emoções elevadas, como a gratidão e o amor, que realmente atraem a nova realidade para nós. Agora, vamos integrar a tecnologia espiritual da Cabala, a resistência. O que é isso? É o ato de parar conscientemente um impulso reativo. Sabe aquela vontade de responder a uma provocação? É parar antes. Esse simples ato cria um espaço precioso entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a nossa liberdade de escolha. O resultado de praticar a resistência é algo profundo. Quando você aplica, é como se cancelasse o botão reativo do ego. E nesse vácuo que se cria, a luz da consciência proativa, a realidade dos 99%, pode finalmente entrar, trazendo ordem onde antes só existia o caos da reação. E olha, tudo isso tem um cronograma prático. Com um ensaio mental consistente, em apenas 7 dias, os novos pensamentos já começam a parecer mais naturais. Em cerca de 21 dias, a neuroplasticidade solidifica um novo caminho neural. E pronto, o novo comportamento se torna um hábito, se torna parte de quem a pessoa é. Então, o que vemos aqui foi uma jornada completa de transformação. É uma mudança fundamental, deixar de ser uma vítima do passado para se tornar o criador ou a criadora consciente do próprio futuro. A prática central é essa: criar uma lacuna entre quem se é agora e quem se quer ser, e depois preencher esse espaço experimentando o futuro antes que ele aconteça. É viver no sentimento desse novo futuro agora, no presente, alinhando mente e corpo com esse objetivo. E essa comparação final resume tudo. Deixar para trás o eu do passado, que é um efeito, sempre reagindo ao que já aconteceu, para se tornar o eu do futuro, que é uma causa, criando ativamente a própria realidade. Deixar de ser uma vítima da circunstância para se tornar o criador ou a criadora da realidade. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Não é sobre o que o passado ditou, é sobre o que a mente vai escolher criar a partir de agora. Então a pergunta é: que futuro a sua mente vai ensaiar hoje?